Então, uma vez que se descobriu, né, essas propriedades do DNA ser formado por duas fitas antiparalelas, que são unidas por ligações de hidrogênio, traz uma série de consequências, né, para os estudos que podem ser feitos a partir disso. Eu vou dar um exemplo agora que eu acho que é importante no contexto que a gente está vivendo, né, explicar como que é feito os testes para diagnóstico do coronavírus, né, o tal do RT-qPCR. Vou explicar essa nomenclatura, explicar a técnica. Então, a gente tem um processo no DNA, né, que ele vai então se desnaturar. Então você vai separar essas duplofitas a partir de uma certa temperatura, né? Assim como uma proteína desnatura por calor, você pode desnaturar essas moléculas de DNA e fazer com que essa fita se desassocie uma da outra, fornecendo calor, né? Não são ligações covalentes, né? São ligações de hidrogênio, então a partir de um determinado fornecimento de energia você consegue começar a romper. Então aqui você tem o nome Melting Temperature, que é muitas vezes referida, né, TM, que é, ou também, né, dito ponto de fusão, né, é como se fosse a fazer uma coisa sólida líquida, mas enfim, não é isso o caso, mas é um nome que dá. Então esse aqui, essa temperatura, a temperatura na qual você tem metade das moléculas que está então simples fita de acordo com o total de moléculas que você tem. Então você tem nesse ponto aqui, você tem nenhuma molécula simples fita. Na PM você tem 50% das moléculas vai estar simples fita e numa temperatura mais alta você chega a ter todas as moléculas simples fita. Então você tem aqui, né, um exemplo da que seria uma fita de DNA, né, que seria ela dupla fita, e essas regiões, né, placetas, aqui algumas outras, mostrando nessa desnaturação, né, então que pode acontecer aqui no caso uma molécula longa, né, mostrando a desassociação dessas fitas de DNA. E como que isso pode ser usado de diversas maneiras, né? Não é o ponto a gente falar de todas aqui hoje. Eu vou falar, acho que dessa que eu acredito que é importante para a gente entender. Então, existem vírus, né? Que eles podem ser tanto de DNA ou de RNA, o seu material. Dentro dos de RNA, não todos são assim, mas tem os ditos retrovírus, como por exemplo o HIV. O que esses vírus fazem? Eles tentam o seu RNA viral, e aqui o ponto que eu quero é que tem uma enzima que chama transcriptase reversa. Então ela vai fazer transcritos de DNA a partir de RNA. Então esse vírus ele vai ter então em algum momento um híbrido DNA-RNA para essa síntese. Depois a cadeia de RNA é removida e você sintetiza então uma dupla fita de DNA, o qual ainda acaba se inserindo no material genético do hospedeiro, né, para ele facilitar a síntese depois de proteínas e o material que ele quer, o próprio, inclusive a transcrição do RNA, para formar novas partículas virais que vão emergir dessa célula. Esse é um fenômeno louco, assim, porque a gente tem até hoje, vocês vão ver, acho que provavelmente biologia molecular, não em genética, que a gente tem elementos chamados de transposons, né, retrotransposons, que acredita-se que são retrovírus, né, fósseis de retrovírus, né, coisas do passado, que estão ainda no nosso DNA, que são elementos móveis, que eles se saem, se inserem, né, então é uma coisa muito curiosa. O que a gente faz, então? Por que eu expliquei isso? Porque a gente, então, tudo que a gente vai fazer dessa técnica agora para detectar o coronavírus é utilizando enzimas, né, feitas em laboratório. Então você pega você sabe a sequência dessa transcriptase reversa e faz ela em laboratório, faz um monte, né, uma expressão recombinante, né, você pode colocar isso num tecido. Então, desculpa, você pode pôr numa bactéria e fazer ela expressar para você essa proteína recombinante. Assim como você pode pegar a polimerase, né, a enzima que faz a duplicação do DNA, e também colocar ela, né, você ter um monte de DNA polimerase purificada. Por quê? Então você vai ter essa técnica que chama PCR, que é a Polymerase Chain Reaction, certo? Então, é a reação em cadeia da polimerase.
Por que em cadeia? A gente vai ver. E agora eu só vou dar uns nomes aqui, então. Então, dentro do PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, você tem uma coisa que se chama RT-PCR, que usa a transcriptase reversa, né? Então, a reação em cadeia da polimerase utilizando a transcriptase reversa. Você também tem uma técnica que é mais moderna, mais recente, que chama Quantitative Polymerase Chain Reaction. Então, você tem uma reação dessa que ela pode ser quantitativa. E você pode fazer, então, o uso da transcriptase reversa e fazer essa reação de maneira quantitativa. Então, esse é o RT-qPCR. É isso que é utilizado no diagnóstico do coronavírus. Esse é o nome mais correto de se usar. Às vezes as pessoas colocam só RT-PCR, né? E está faltando o que nesse caso? Porque as pessoas provavelmente não sabem, né, da técnica. Que tem um problema também aqui, porque às vezes, quando surgiu esse qPCR, a gente hoje em dia já não acostumou mais a chamar ele de qPCR, mas ele foi chamado de Real-Time PCR. Vocês vão ver que o que permite quantificar, porque ele é feito em tempo real, como eu vou mostrar. Então, ele, infelizmente, esse acrônimo, né, que acrônimo não é a sigla, para o RT de transcriptase reversa. Então, isso é um problema que existe, só para vocês saberem disso, né? Então, o teste do coronavírus, ele é o RT-qPCR, né? Ele usa tanto a transcriptase reversa quanto o fato de que ele é quantitativo. Eu não sei se eles estão fazendo sem ser quantitativo, mas eu acho que não, sempre que se faz é o quantitativo. Então, o que é feito, né? Dado esse contexto, o que é realizado? Então, você vai coletar o material do paciente, né? Vai fazer uma extração de RNA, né? Isso é uma prática rotineira, a gente pode fazer extração de RNA de qualquer tipo de tecido, tipo de amostra, né? Isso é uma coisa bem prática já de se fazer, né? Você faz uma sequência de reações, né? Para isolar esse material parcialmente com relação a proteínas e DNA, por exemplo, baseado nas propriedades químicas, né? Então é aqui, né, que é importante entender então a conversão do DNA em cDNA, né? Desculpa, é a conversão do RNA virando DNA, né? Fazendo o cDNA. Então aqui você faz uma reação com uma transcriptase reversa engenheirada para fazer aquilo in vitro. Não é que o SARS-CoV, que é o vírus que causa Covid-19, ele é um retrovírus. Mas você usa essa enzima de um outro organismo, né, engenheirada para se fazer isso num kit de reação em tubo. Então, uma vez que você extraiu o RNA, você faz o cDNA, que chama, né, de Complementary DNA, a partir do RNA, utilizando uma transcriptase reversa. Então, daí veio o RT do nome da técnica. Aí aqui você faz a reação da polimerase em cadeia, porque você vai pegar, você pode ter teoricamente uma molécula dessa na sua solução, e como você vai usar a polimerase, que é responsável pela duplicação das cadeias, você vai ter uma reação exponencial de formação de cadeias de DNA. Então você pode partir de uma quantidade muito baixa de moléculas, chegando a uma quantidade muito alta depois. E aí, então, você analisa esse resultado com grupos controle e verifica, então, o que está acontecendo, se aquilo ali tem ou não tem esse gene. Eu vou mostrar um videozinho. O objetivo hoje também não é explicar profundamente a técnica de PCR, mas dar uma visão geral para vocês. Esse vídeo, então, ele mostra uma reação de PCR, né? É importante, então, ressaltar que essa enzima polimerase ela é resistente a altas temperaturas, é uma enzima de um organismo extremófilo, e então você vai ter ciclos, né, no qual você aumenta muito a temperatura para fazer com que as cadeias se separem. Depois você tem ciclos numa temperatura para os iniciadores, né, chamados primers aqui. Eles são moléculas que a DNA polimerase precisa de alguém para começar essa síntese de uma fita nova. Ela não começa uma síntese de uma fita nova do nada, ela precisa de um guia, né? Então você desenha esses primers a partir de sequências que você já conhece. Então, inclusive, você pode fazer essa reação para um gene dentro de um genoma inteiro. Então, se você tiver uma extração de um genoma inteiro, você consegue amplificar uma região específica por causa disso, sem entrar muito em detalhes. Então, por isso que o nome do aparelho que faz a reação de PCR é termociclador. Ele faz diversos ciclos de temperaturas. Então, ele vai ficar por um tempo numa temperatura alta para desanelar todas as
né, todas as moléculas de DNA. Depois ele vai ficar numa temperatura para parear essa base e estender a reação. Né? Então essa TAC polimerase ela resiste a altas temperaturas, mas para trabalhar ela trabalha numa temperatura um pouco menor. Então você tem sequencialmente, né, esses ciclos sendo feitos em diversas temperaturas, né, estou explicando a grosso modo. Então essa reação vai acontecendo. Né? Então aqui ele mostrou, você tem que colocar os nucleotídeos também, né? Então aqui é muito simples, então o calor, então ele fala que então aqui é a partir do ciclo que fica numa temperatura alta, separou as cadeias, aí você põe numa temperatura um pouco mais baixa, você vai então ter o pareamento desses primers, e aí como no meio de reação você tem nucleotídeos livres, né, de todos os tipos, a DNA polimerase vai e faz uma nova fita. Então veja, a gente tinha uma molécula, né, a gente ficou com duas. A gente tinha duas, agora a gente tem quatro, porque novamente essas moléculas novas se abriram, né, os primers, né, que se encaixaram, e a DNA polimerase vem e amplifica, então, mais uma vez, faz uma fita nova. Então, agora nós temos quatro fitas. Né? A gente começou com uma, agora a gente tem quatro. Então, aqui ele está mostrando, né, essa multiplicação exponencial. E aqui, então, você vê que você vai ter um número, né, crescendo exponencialmente. Então, você pode partir de uma molécula, em teoria, e chegar com mais de 1 milhão no final, né? É só fazer as contas aqui. E aqui, então, por que eu falei que isso, então, é uma reação de PCR? No geral, a gente faz isso em laboratório, muitas vezes você só quer detectar a presença ou ausência de um fragmento de DNA por qualquer que seja a razão. Então você faz essa reação, você faz 20, 30 ciclos daquele e você tem um aumento exponencial muito grande das moléculas e no final você avalia aquilo num tipo de eletroforese para ácidos nucleicos e se aparece uma banda, né, equivalente, mesmos princípios da eletroforese muito parecidos com o do SDS-PAGE, apesar de que não vai SDS, mas você vai ter uma banda equivalente à sua amplificação. Né? Só que aquilo lá é sim ou não. Né? Aquilo não é quantitativo. Você fez várias vezes e você, então, não sabe exatamente qual é a quantidade. Agora, né? Então, enfim, aqui ele está comentando isso. Então, aqui a gente tem, quer dizer, a gente tem uma foto no fim da reação. E o quantitativo a gente vai vendo, então, uma foto ao longo do tempo. Como que a gente vê isso ao longo do tempo? A gente vê a emissão de fluorescência de moléculas, né? Então, só um paralelo, a emissão de fluorescência, ela na absorbância você vê a absorção de um espectro de luz, né, pela molécula. Aqui você dá um comprimento de onda, essa molécula se excita, então quando ela volta para o seu estado fundamental, ela emite um fóton. Né? Então é isso que a gente vê de emissão de fluorescência. Então, aquele que eu falei de absorbância, aquele do ensaio enzimático, era aquilo que eu falei, era um cromóforo. Isso aqui é um fluoróforo. Você pode ter, na verdade, aqueles ensaios de atividade enzimática também utilizando fluoróforos, né? Não era o caso ficar explicando naquela hora, mas então só para vocês terem uma noção dessa diferença. E essa emissão de luz, né, também vai ser proporcional à quantidade. Então aqui ele chama, esse aqui que a gente chama de Cyber Green, que ele é um que tem afinidade por fitas duplas, e aqui o Techman, que é o mais usado. Os dois são usados, na verdade. Então aqui ele vai ter esse fluoróforo, ele tem afinidade quando você tem fita dupla. Ele não tem muita afinidade quando você tem fita simples. Então conforme você vai sintetizando mais fitas duplas, você consegue ir monitorando essa reação ao longo do tempo, né? Esse aqui chama sonda, né? Probe é sonda. Então ele, quando ele está aqui, isso aqui a gente chama, né? Então ó, viu que ele acendeu? Quando ele está junto, né? Isso aqui é chamado de apagador e esse é o fluoróforo. Então essa molécula, quando ela está junta, né? A organização estrutural dela não permite que isso aqui seja detectado. Quando ela se solta, né? Que vai ser a DNA polimerase que vai remover, né? Essa sonda daqui, aí que ela fica acesa. Então, se ela estiver só em solução ou se ela estiver anelada a uma outra cadeia, ela não acende. Agora, quando ela é removida e clivada, ela acende. A gente tem substrato assim também, às vezes para testar
atividade de proteína, então você tem o apagador e o fluoróforo de um lado, que poderiam ser aminoácidos, por exemplo, e então se você tem uma peptidase que cliva a ligação, você só vai ver fluorescência quando clivou a ligação, então é muito parecido com isso aqui. Então, conforme você vai sintetizando novas cadeias, esse daqui só vai ser quebrado numa reação de síntese, né? A DNA polimerase não cliva isso do nada, então você consegue ver isso ao longo do tempo, né? Então, como? Aqui ele vai mostrar, então, né? Então você tem o fluorímetro, né? Que seria o detector desse sinal de fluorescência, e aqui você então tem o número de ciclos. Então, a cada ciclo você vai aumentando a intensidade de fluorescência, né? Tem as fases, isso aqui é mesmo curvas, por exemplo, de crescimento bacteriano, ou mesmo até do crescimento da disseminação do vírus, mas enfim. Então você tem uma fase que o sinal não é ainda é muito fraco e não começou a crescer direito. Quando você entra na fase exponencial, então, você começa a detectar esse sinal. E você pode, então, aqui eu faço uma analogia com a atividade enzimática, né? Que na verdade aqui ele pega a fase exponencial, apesar de que aqui tem uma linear. Então você faz essas contas com base 2 e faz essas contas, né, logarítmicas, mas, por exemplo, então o PCR ele só vê aqui no fim, você não tem essas sondas, né, nenhum tipo de fluoróforo, você simplesmente verifica isso ao fim. Aqui nós vamos ver então como que é feita essa quantificação, né? Então você escolhe essa região da curva, né? Então você pode comparar, né, a abundância dessas espécies. Então, por exemplo, um ciclo que demora, né, uma reação que demora mais ciclos para chegar nesse ponto, quer dizer que ela tinha menos moléculas inicialmente. Então, aqui, quando a gente vê essa curva deslocar para a direita, né, a gente está vendo a concentração, né? Então, aqui você vai fazer transformações logarítmicas, que não vem ao caso aqui, mas ele está mostrando uma quantificação que às vezes pode ser até absoluta com relação se você tiver algum tipo de padrão, né, já sabendo como que essa reação vai acontecer. Então, aqui, como vocês veem, é um logaritmo, né, negativo, então aqui quer dizer que essa concentração é a maior, né, e aqui a concentração menor, né, fazendo essa comparação, que seria um caso de uma curva padrão. Então aqui você tem primeiro que ele está falando, né, então você tem o RNA fazendo um cDNA, que é a transcrição reversa, e depois você vai ter então o PCR quantitativo, que é o qPCR. Então o nome final é RT-qPCR, esse é o nome oficial dessa técnica, e é assim que está sendo feita a detecção da presença do SARS-CoV-2 nas pessoas. E, por exemplo, então você às vezes tem um controle negativo no qual essa reação não acontece, então é assim que se garante muito bem a eficácia desse teste. Então você precisa de pessoas que não só preparem a reação adequadamente também, mas que saibam interpretar esses gráficos, fazer essas curvas, então você consegue também ter noção mais ou menos da carga viral que aquela pessoa vai ter, mas por fim eles vão usar mais como positivo ou negativo mesmo. E então tem sempre o controle negativo também, assim como um controle positivo, né, que é você ter um pedaço, né, uma situação que você já sabe que tem a molécula com certeza, então isso garante que a reação ocorreu.